Muito bem. Então, vamos para a programação. A primeira coisa, eu vou criar, não um arquivo, uma pastinha, SRC, onde vão ficar as nossas classes. Ok, qual classe fazer? Nós temos 3 entidades ali, né? Alunos, vai virar classe aluno, ou as turmas, vai virar classe turma, e os cursos. Vocês vão ver que a gente vai partir de uma perspectiva diferente. Quando a gente fez o exemplo da biblioteca, né, que a gente não falava ainda de banco de dados, a gente imaginou ali a biblioteca gerenciando os livros, né, que faz todo sentido. Dentro da biblioteca a gente tinha a inserção dos livros, por isso a gente tinha um vetor, e quando a gente modificou o sistema para banco de dados, a gente manteve aquilo. Ótimo, problema algum. Mas agora a gente já está pensando no nosso sistema com banco de dados, tá? A gente, eventualmente eu vou citar onde poderia ser um vetor, mas não é mais o caso. A gente já vai pensar no sistema como um banco de dados. Se eu pensar no meu sistema como um banco de dados, né, o que eu quero no final das contas do meu sistema é cadastrar alunos, né, que seria, digamos, a matrícula. A matrícula vai além porque depois tem as disciplinas, professor, tudo, mas enfim, vamos dizer que é uma matrícula, que de fato é, né, já está no curso, é uma matrícula. Então, para eu matricular o aluno, já tem que existir a turma, ok? Eu não vou matricular um aluno sem antes ter que existir uma turma. Da mesma forma que para eu cadastrar a turma, né, vou criar a turma 2018, tá? Mas de qual curso? Da Info, da Eletro, da Agro, da Pedagogia? Então, subentende-se também que para eu criar uma turma, eu preciso também, antes que exista um curso. Então, a gente vai partir da entidade maior, que é o curso, né, que contempla tudo, depois a turma e depois os alunos. Então, a primeira classe que eu vou criar aqui, curso.php. Né? Por que eu estou frisando tudo isso? A gente vai perceber que no exemplo da biblioteca ali, na verdade, a classe biblioteca e a mesma coisa da classe NetFC, eles não são uma entidade de dados, né? Já era o sistema gerenciando os dados propriamente dito, né? Quando eu fiz o exemplo da biblioteca, a entidade era basicamente o livro e o associado, e aí eu tinha o sistema biblioteca gerenciando isso. É tanto que não existia uma tabela biblioteca. Da mesma forma que vocês fizeram o NetFC, as entidades eram livros, séries, filmes, séries e os associados. Essas eram as entidades, eram os dados que também refletiam nas mesmas 3 tabelas no banco de dados. Não existia a tabela NetFC, que era o gerenciador, né? Aí esse gerenciador, tanto vocês quanto eu, a gente fez como uma classe também, fazendo toda a parte de gestão de inserção e remoção dessas entidades, né, de associados, e filmes, e livros, e séries, etc. Agora aqui a gente vai fazer diferente, a gente vai se preocupar inicialmente só com as entidades. O sistema gerenciador, depois a gente já vai para o próprio HTML, já pensando nas telas, enfim, o que a gente tinha como biblioteca e como NetFC era mais um programa que a gente fez para testar as nossas classes. Ok? Então, estando isso claro, se não está... Pessoal, as dúvidas, né, vocês mandam por e-mail, tudo, mas se for o caso, podem deixar as dúvidas nos comentários também, porque eu recebo a notificação do YouTube, tá? Então, enfim, às vezes está assistindo ali o vídeo, fiquei com dúvida, depois eu mando e-mail e acabo esquecendo. Já escreve ali na hora. Curso. Então, mais uma vez, reforçando. Classe, letra maiúscula, singular. Atributos. Por que os atributos são privados, né? Vocês já sabiam, eu reforcei, agora revisar. Atributos são privados para que a gente tenha um controle do acesso sobre eles, né? Para que a gente não fique modificando alguns valores. Por exemplo, um curso, a gente viu que ele tem um ID,
Ele tem um... Ainda esqueci o from. Ele tem um nome. E ele tem uma carga horária. Carga horária inteiro, vamos colocar float, né? Porque pode ser... Vou colocar inteiro mesmo. 1000 horas, 2000 horas. Não vai ser quebrado, né? Carga horária. Então, por que dos private, né, dos privados, e não público, permitindo assim que eu altere a qualquer momento? Por exemplo, o ID, uma chave primária de um registro no banco, e aí a gente já vai pensando agora em termos de banco, como eu falei, ele não é algo que você altera. É tanto que é o próprio banco que cria ele, né? Podia ser, no caso do aluno ali, um CPF, mas CPF também não se altera. Né? Se é um outro CPF, é uma outra pessoa, é um outro registro. Então, tem alguns campos que a gente não pode permitir que altere. E se eu deixar aqui public, eu estou permitindo a isso. Quem for programar no meu sistema, professor, quem vai programar sabe que não pode, vai fazer de propósito, vai cometer um erro propositalmente. Não é bem assim. Lembrem que o sistema, mais uma vez, é algo onde 1000 mãos ali metem a mão para fazer alguma coisa. Se a pessoa vê que um atributo é público, é que não existe um controle sobre ele. Então, ele pode entender que ele pode ser alterado. Então, para evitar qualquer tipo de confusão, põe como privado. E é o padrão, né? Só estou reforçando, tentando explicar mais uma vez, mas o padrão dos atributos na orientação a objeto é que seja tudo privado. E aí sim, você vai liberando acesso. Por exemplo, leitura é um acesso que praticamente sempre tem, né? De você pegar o resultado. O que é a leitura que a gente chama nesse padrão? É function, vou até copiar aqui, function, são os métodos get. Vou deixar aqui a interrogaçãozinha, um retorno que a gente ainda vai preencher também, só para a gente entender o que vai ser preenchido. E aqui o nome da variável também, diz, e o nome da variável também. Então, para cada atributo que eu quero permitir que possa ser lido, vejam bem, lido, que é o que? Só pegar, ter um acesso de leitura a ele, né? Só ter um retorno. Eu quero saber o nome desse curso, get nome. Eu quero saber a carga horária desse curso, get carga horária. Eu quero saber o ID desse curso. Nossa, professor, mas para que vai querer saber o ID? Lembram do exemplo da biblioteca, que a gente queria remover livro? Para remover um livro específico, o nome não me basta, né? Tem livros com o mesmo nome. Né? Quantos livros Bíblia existem? E tem várias Bíblias de editoras e escritas diferentes. Então, o nome não basta. O ID é o único atributo seguro que me dá a garantia de que é aquele livro ou aquele item específico que eu quero me referenciar, seja para remover ou alterar os dados, ou qualquer coisa que seja. Então, vou precisar do ID, essa informação é importante. Então, não tem por que eu não dar acesso de leitura a esses três. Então, eu vou copiar aqui e vou criar get para os três atributos. Eu quero um get ID, eu quero um get nome, eu quero um get carga horária. Tá? Então, veja aqui, ó, carga horária estava com C minúsculo, junto aqui fica maiúsculo, nome maiúsculo, esses detalhezinhos que eu vi que muitos se passaram também. Outra coisa que eu vi em alguns casos, não muitos, mas alguns, acentuação. Pessoal, sei a gente é da língua portuguesa, a gente quer preservar e escrever corretamente como deve ser nossa língua, mas na programação, infelizmente, não é recomendado. Não é que não vai funcionar, funciona. Mas eu estou no Linux, ele tem uma codificação específica para os caracteres. Aí vai para um outro sistema operacional, para o Windows ou para o Mac, que é outra codificação, já vai bagunçar. Vai aparecer um monte de caractere estranho aqui no lugar do meu acento, que estava com horário. Então, para evitar esse tipo de coisa, não usar caractere especial. E, né, como não fomos nós, brasileiros, que criamos, que começamos com a informática, os acentos que não são padrões na língua inglesa, né, que dominou isso, americanos, enfim, eles são caracteres especiais. Né? O A, assim, é normal. O A com acento é um caractere especial.
Poderia não ser, mas é. Então, em resumo, não põe acento em nada, em nome de classe, em nome de atributo, método, nada. Acento só nas strings, tá? Em string, beleza. Então, mais uma, não é nenhuma dica, né? Mais um detalhe aí para vocês anotarem para evitar. Então, fiz get. Se eu faço get, pessoal, o get, olha, 99,999% das vezes vai ser apenas um return. Dificilmente vai ter algum tratamento nesse valor, porque se ele foi salvo no banco, onde quer que seja com aquele valor, esse é o valor. Então, é realmente só um return puro e simples daquele atributo. Nome e carga horária. Professor, por que não colocou o cifrão aqui nessa variável? Porque ele já está no diz aqui. E o que é um diz? O diz é como se fosse um objeto da minha própria classe, né? Vocês sabem que this em inglês é esse, essa. Então, eu estou me referindo a essa classe. Então, é um objeto dessa classe, ele referencia coisas da classe. O que são coisas de uma classe? São atributos e métodos. Então, se eu faço this alguma coisa, se eu faço this alguma coisa, vamos ver o que seria completo aqui para nós. Tanto get nome, get carga horária. Ele referencia tanto atributos como métodos. Se eu ponho só um return this, ele pode entender e vai entender que é uma variável local. Não vai funcionar porque o que a gente quer retornar é o atributo da classe. Então, return this, já tem um cifrão, o operador aqui, a setinha, .id. Ok? O que falta aqui é só indicar o retorno, que uma vez não era obrigatório no PHP, mas hoje é altamente recomendado. Então, o ID é um inteiro, o nome é uma string e carga horária é um inteiro também. Então, esses são os métodos get, ok? Um detalhe agora que me veio à cabeça, né? Eu escrevi aqui depois o return. Se eu faço um troço desse aqui, esse, né? Nossa, você está alterando um atributo aí que não deveria, né? Eu pergunto, e aí me respondam pelo menos na cabeça. Isso aqui vai ser executado? Não, nunca vai ser executado. Por quê? E aí, por que eu estou falando isso? Porque eu vi em alguns erros nesse sentido. Professor, eu estou criando uma tabela nessa linha, ela não está sendo criada. Mas sim o return antes. O que o return faz? Ele retorna um valor. E ao retornar esse valor, esse bloco, no caso aqui é um método, mas poderia ser, né, dentro de um if, enfim, mas o return nesse caso é de um método, ele sai do método, ele sai da função. Então, quando essa linha é executada, ele já sai e volta para quem chamou ela. Então, o que vem depois do return nunca é executado. Tá? A não ser que seja um if, que ele pode executar o return ou não. Mas como não tem if que ele vai ser necessariamente executado, essa linha aqui nunca vai chegar nela, nunca vai ser executada. Então, muito cuidado com o return, de não escrever nada depois, a não ser que seja um if realmente. Se for isso, retorne esse valor. Se for aquilo, não faça nada, escreva uma mensagem, por exemplo, uma consulta. Se a consulta der certo, retorne tal valor. Se não deu certo, só escreva uma mensagem de erro. Ok? Então, só para cuidar com o return. Estão vendo que eu estou pegando vários pontos aí, são tudo de erros que eu percebi durante a correção das atividades de vocês, tá? Então, por isso que eu vou abrindo essas pausas, essas parelhas. Ok, então get para todo mundo. E o set, professor, vai ter set ou não vai ter set? Depende. Eu quero permitir que esses dados sejam alterados, eu posso definir um novo nome para o curso, eu posso alterar a carga horária de um curso. Isso no meu sistema, a minha regra de negócio, ela permite isso. Sim, quando a gente chegar em estudante, por exemplo, a gente vai ver que a CPF não altera. E-mail altera, telefone altera. Nome de mãe altera? Não sei, dá para alterar o nome da mãe? Às vezes sim, né? Hoje muda esse nome.
Mas no curso aqui, o nome, né, é tranquilamente alterável, né, e muito comum. Uma hora é técnico integrado em informática, outra é técnico informática integrado ao ensino médio, ou informática para a internet. Então, o curso ele muda de nome, né? E a carga horária, mais comum ainda, essa está sempre mudando, infelizmente. Então, são dois atributos que, sim, são passíveis de alteração, então eles precisam ter uma forma de acesso, porque com o private a gente não consegue alterar. Se eu tenho o get, que é uma forma que me permite ler valores e somente ler, né, que só retorna, eu tenho também os métodos que me permitem escrever, que são os set, né, formando aí a dupla get set. Também um public function, set alguma coisa, que é o nome do atributo. Aí aqui vai ter alguma coisa também, aqui já não tem. E aqui a gente vai ter também valores a ser alterados. Ok, eu coloquei aqui em cima, mas seria o set aqui do ID. Eu pergunto, já falei, já havia antecipado, mas né, vamos de novo. Tem o set para ID? Eu posso alterar o ID de um curso? Não. O ID do curso a gente não altera porque, primeiro, se ele fosse criado por a gente, beleza, né? Quando você cria um curso, o código dele vai ser esse. Não. Esse ID até poderia ter um outro atributo aqui, que é comum também, private string código do curso. Mas não vamos complicar. Mas esse ID é aquele ID criado na tabela, é o auto-incremento, é um inteiro, né, que começa de 1 e vai até o infinito. Então ele não altera. Se eu quero alterar o nome do curso, alguma coisa assim, tudo bem. Ou criar um novo curso, ótimo. Quer remover, remove também. Mas alterar o ID não altera. Então eu não tenho. Se o meu sistema não permite alterar ID, então não tenho por que ter um set. Ok? Então esse set eu vou ter por nome e para carga horária, porque a gente já conversou agora que sim, é interessante que nome e carga horária mudam. Então eu tenho set nome, eu vou alterar o meu atributo nome, this nome. E aí vamos mais um errinho que vi também com alguma frequência. Para eu alterar um valor, né, eu preciso passar o novo valor. Né? O curso já existe, é o curso técnico integrado, técnico informático integrado no ensino médio, eu quero mudar para técnico integrado informática moderna integrado no ensino médio. Eu tenho que passar esse valor aqui. Ele tem um valor que já estava construído, já estava armazenado em banco, por exemplo, e a gente está alterando, né? E a gente quer mudar para um novo nome. Então, novo nome. Então, eu quero um novo nome. Eu tenho que passar esse novo nome. E aí, esse novo nome, ele é passado por parâmetro. String. Não. E esse nome que vem aqui, ele vai vir aqui para alterar o nome que sim representa o objeto que foi criado da classe curso. Esse nome aqui é esse aqui. É o atributo, né? A gente nem fala variável, é o atributo porque é uma coisa que define o objeto. Esse nome aqui já é o passado por parâmetro, que podia ser, né, qualquer variável aqui, n, name, novo nome, né? Poderia até ser novo nome, nono nome, tá difícil. E aqui, novo nome. Poderia ser para evitar confusões. Mas eu acho que isso também já está meio claro. Então a gente passa um nome que vai ser o novo valor e vai alterar o set. Ok? Então a mesma coisa para a carga horária. Carga horária, eu preciso de um novo valor. E que eu vou simplificar, vou chamar de CH. Comumente a gente já tem. A gente já trata a carga horária assim mesmo. CH. Ok? Então essa é a nossa classe curso quase pronta. Ainda falta um detalhe. Se alguém gritou aí. O que está faltando?
Se alguém gritou, construtor acertou. Eu não estou vendo erro aqui por enquanto. Se alguém vir, me dá um grito aí, senão depois a gente acha. Tá? Então, gets e sets devidamente alocados. Então, não é aquela coisa, vou fazer get set para todo mundo. Outros ambientes, eu acho que eu já comentei isso, em ferramentas mais completas, tipo PHP Storm, no caso do PHP, ele gera isso automaticamente para você. Sabe? Gerar get set de todos, ou marcos, atributos, gera. Né? O que é muito comum, né? de ter para todos. Mas, às vezes, não. No caso que a gente não quer o set ID. Né? Então, get só retorna, não recebe parâmetro. O set ele recebe o parâmetro, altera e não precisa retornar nada. Ok? Agora vamos ao construtor. Digamos que eu vou criar um arquivozinho PHP aqui, só de teste. Você deve usar ele algumas vezes. PHP. Aí eu quero criar um objeto da classe curso. Objeto, letra minúscula, pode ser o nome curso mesmo, curso 01, curso info, é o nome do objeto, então o nome pouco interessa, da classe curso. Vamos só executar isso aqui, ver se ele mostra alguma coisa pra gente. Eu tenho aberto, ensino, prog, aulas, revisão. PHP, teste. Beleza. Ele tem um erro que ele não aponta, mas que é bem comum também. Ele está dizendo, pessoal, outra coisa, né? É muita outra coisa, né? Eu sei que esses erros, estava conversando com vocês esses dias, esses erros são em inglês, às vezes são confusos, vem uns negócios estranhos, o que é isso, o que é stack trace, mas eles falam sobre o erro, e eles dão muita informação sobre ele. Primeiro que ele já diz a linha, né? Linha 4, o que nem muitas vezes ajuda muito, né? Mas, olha, na linha 4 tem algum erro, não parece ser erro de faltando algum caractere, nada. Mas ele está dizendo na linha 4 que a classe curso não foi encontrada. Você fala, nossa, mas a classe curso, ela existe, está aqui do lado. Mas ela está em outra pasta. Então, aí vem a ideia do require, ou require once, que é mais usado, para ele ser chamado once de uma vez, né? Então, beleza. Isso aqui já vai nos dar acesso à classe curso. PHP, nossa, professor, rodou aí e não fez nada. Claro, a gente não está chamando nenhum método, a gente não tem nenhum eco escrevendo, a gente só está com a classe, como eu falei, uma classe de dados. Aí agora vamos falar do construtor. O construtor é aquele método, ou entre aspas, não chega a ser um método, porque não é algo que você chama quando você precisa, ele é chamado único e exclusivamente, não sei se o construct, não faz. Ele é chamado única e exclusivamente quando um objeto é criado, e ele tem a função de inicialização, digamos assim. Tá? Quando é que esse método, não importa se ele está aqui no início ou no fim, tá? A colocação dele geralmente no início, porque já mostra como é que um objeto é criado. Mas ele é chamado nesse momento aqui, quando essa linha é executada. Quando é criado um objeto, né, cria uma instância do objeto, armazena nessa variável, ele é chamado. E esse parêntese aqui é que passa parâmetro para ele. Ele não tá pedindo nenhum parâmetro, nem está fazendo nada. Então, não preciso passar nada. Professor, mas eu queria já criar um objeto curso com os valores. Eu já queria o ID não, porque o banco que vai criar, né? Mas eu queria já passar o nome do curso, técnico em informática, e a carga horária dele também, 3.000 horas. Já quer criar assim? Tudo bem.
Então, a gente precisa, se você está passando dois parâmetros aqui, ele precisa ser recebido aqui no construtor. Então, você está passando um nome e você está passando uma carga horária para inicializar o seu objeto. Então, ele tem que inicializar os atributos do seu objeto. Então, é como se fosse um set, digamos assim, que já é feito inicialmente na criação do objeto. Ah, professor, mas aí o set perde o sentido? Nem precisamos mais de set. Não, não é assim. O set ele vai ter a utilidade dele sim, porque aqui a gente está na criação. Eu posso, em algum momento, esse valor ser alterado, né? Então, eu vou chamar o set e ele vai sobrescrever o valor que foi definido inicialmente, né? A gente definiu aqui que o curso é técnico em informática, 3.000 horas, mas no decorrer do sistema, né, tem a opção alterar, que aí você gostaria que fosse técnico em informática integrado ao ensino médio. Né, isso aí foi modificado em alguma hora. Então, isso aqui Ctrl C, Ctrl Z. Né? Isso aqui, em algum momento, eu posso chegar e fazer curso 7 nome e alterar. Tá? Então, uma coisa não exclui a outra. Eu posso criar o meu objeto já com alguns parâmetros, ou não, né? E depois alterar, ou, né, como eu falei, criar ele sem nenhum valor e definir através dos sets. Isso é uma opção. Tem uma característica da orientação objeto, que aí a gente não vai chegar nisso, mas falando rapidamente, você pode ter mais de um construtor. Né? Isso chama de sobrescrita de método. Então, um construtor, e isso é muito comum, que não recebe nenhum parâmetro, que só recebe um, que só recebe dois, que recebem todos. Então, existem, geralmente, tem essas opções. Mas a gente, como eu falei, não vamos chegar a esse ponto. Então, eu vou fazer um método, um construtor que permite que eu já inicialize os dois valores. Então, aqui um N e o ID, professor. O ID a gente não precisa se preocupar, porque o banco vai gerar ele automaticamente. Beleza? Então, está pronta a classe curso. As outras classes, a gente vai fazer junto, mas aí já não vou entrar em tanto detalhe, ok? Então, vamos fazer mais rapidamente aqui. Agora, a classe turma. E eu acho que hoje eu já não perdi o acompanhamento do tempo. Mas a gente faz hoje, então, só essa parte de orientação objeto. Né? Talvez a gente crie as tabelas, aí vamos ver o tempo. E na próxima aula a gente monta tudo. Classe turma. Turma tem... A turma é mais simples, né? Ela tem um ID. Eu não me veio à cabeça, eu também não parei para pensar em mais atributos. Vamos colocar um nome para a turma, né? Como se montasse ali 2018 info, alguma coisa assim, só para a gente não ficar eu. Muito bem. E aqui a gente vai fazer as mesmas coisas. Um construtor. Essa hora vocês aceleraram o vídeo, tá?
Só logo, logo a gente tem que falar sobre o projeto, a retomada da hamburgueria. Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar o vídeo aqui, né? Vou terminar essas classes, que é basicamente uma repetição, e aí a gente volta para o último vídeo. Até já!